Olá pessoal, estamos começando mais um BDM, mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer aqui junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 24 de novembro, onde teremos alguns campeonatos juntos, né? Geralmente a gente não tem, por exemplo, uma Europa League na quinta-feira, na quarta-feira, geralmente começa na quinta. Geralmente não tem competição normal das competições locais europeias no meio da Champions, da Europa League e da Conference, mas vai rolar também um jogo da Bundesliga 2. Então vamos tentar analisar da melhor maneira possível. Eu estou gravando esse vídeo assim que terminou a rodada da Champions, os jogos às 17 horas. Tivemos a vitória do Bayern. O Bayern acabou vencendo, mas eu não consegui pegar o primeiro gol do Bayern. Eu trabalhei o mercado de gols aqui e fiquei fribetado no 3,5. Acabou também o Villarreal com o United. O United venceu o fator Cristiano Ronaldo mais uma vez. Eu estive dentro no limite, acabei pegando esse gol do Cristiano Ronaldo numa falha do zagueiro. Benfica e Barcelona foi realmente o que eu estava temendo, que eu comentei com vocês ontem, que o Benfica não precisava vencer e que o empate não era ruim para o Benfica, né? Afinal de contas, agora ele joga na luz contra o Kiev e a tendência é que vença o time do Kiev e vai torcer para o Barcelona não vencer o Bayern de Munique. Agora com 5 pontos, o Benfica iria a 8 se vencer o Kiev, e o Barcelona, mesmo que empate com o Bayern de Munique, o Benfica tem a vantagem no confronto direto, tá? Mas foi um jogo assim, acho que o lance do Seferovic no fim do jogo, ele não resume o que foi o jogo, porque foi um jogo com muito espaço, muita oportunidade por parte do Barcelona, mas faltava um homem-gol, faltava para o Barcelona um artilheiro, que o Barcelona hoje não tem. O Depay não é esse jogador, né? E o Barcelona, na minha opinião, só não venceu esse jogo por falta desse artilheiro, tá? Mas quem teve a maior chance do jogo foi o Benfica com o Seferovic aos 93 minutos quase. Eu deixei o lance lá no meu Telegram, é uma coisa absurda. Eu sempre falo que eu nunca vi de tudo no futebol e a gente vai cada vez vendo coisa nova. Acabei não conseguindo ter um resultado positivo nesse jogo, muito provavelmente também comprei. Meu prejuízo também tenha vindo também desse contra-ataque que eu comprei do Seferovic, mas enfim. Tá? Consegui pegar um gol nesse jogo do Chelsea com a Juventus, no limite, tá? Esse, acho que foi o terceiro, não, foi esse último gol aqui, no finalzinho do jogo do Timo Werner, que foi o gol da goleada do Chelsea para cima da Juventus. A gente esperava uma Juventus jogando mais recuada, não foi assim que começou. A Juventus até começou querendo jogar, dificultou um pouco a vida do Chelsea. Eu particularmente não vi leitura para estar dentro do Chelsea no início do jogo, mas eu acho que ao longo do jogo essa leitura pode ter aparecido para pegar o primeiro gol, mas eu não estava tão focado no jogo no início, tá? O Malmo acabou empatando com o Zenit, fica bom para o Zenit, né? Para o Malmo praticamente está eliminado, né? O Zenit ainda tem chance de pegar a Europa League. O Lille venceu o time do Salzburg, um bom resultado para o Lille, né? E o Sevilha venceu também o time do Wolfsburg. O Wolfsburg confirmou aquela odd baixa do Sevilha, que realmente o Wolfsburg ia fazer um jogo um pouco mais sem a bola, né? E não deu certo. E o melhor jogo do dia para mim foi Young Boys Atalanta. Aqui estava escrito já que esse aqui seria um jogo para gols. Uma virada excepcional do Young Boys com direito a um golaço aos 84 e depois um golaço mesmo do Muriel, que bate muito bem na bola aos 87, fazendo o gol aqui de falta. Esse jogo é aquele que eu gosto de trabalhar na minha metodologia de alavancagem, né? Que é sempre buscar uma situação cada vez mais improvável, né? A virada do Young Boys já era improvável porque estava uma situação muito mais para a Atalanta do que para o Young Boys nesse momento que o Palomino fez o gol, os 2-1, mas o Young Boys não desistiu, né? E assim que ele empatou, o time cresceu, foi para cima, só que a Atalanta também não estava morta, né? Enfim, foi um jogo muito bom. Ainda não está rolando ainda os jogos do Brasileiro, né? Começou Atlético Goianiense e Juventude, então nesse momento que eu estou gravando ainda não sei quanto é que foram os outros jogos, mas vamos focar, senão eu não consigo gravar e esse vídeo vai acabar saindo tarde demais, tá bom? Vamos falar então do dia 24 de novembro. Vamos aqui para a parte de marcar os jogos. É aqui? Acho que é, né? Vou vir aqui para trás. Eu estou aprendendo a mexer nessas telas aqui ainda. Bom, vamos lá. Aqui no dia 24, nós temos Liga dos Campeões, estão todos os jogos marcados. Tem aqui um jogo da Premiership da Escócia.
não vou fazer. Tem um Spartak Moscou e Napoli, que eu também quero dar uma olhada na Europa League. 2 jogos do Brasileirão e um jogo aqui da Bundesliga 2, como eu falei para vocês. Acho que não tem mais nada, né? Acredito que do que eu trabalho aqui não tem muita coisa não. Então vamos lá, vamos voltar para a parte aqui de favoritos. Vou minimizar o que já rolou e vamos focar aqui. Primeiro vamos matar logo essa parte aqui da Europa League. Eu confesso para vocês que eu tenho uma impressão do Napoli de que ele não está dando tanta importância para a Europa League, mas ele vem vencendo, né? Apenas uma derrota na competição até o momento. O último jogo foi espelhado, né? Foi exatamente Napoli e Spartak, se eu não me engano. Não, mentira. Foi o jogo do Napoli com o Legia. Esse jogo do Napoli com o Spartak na Itália foi aquele jogo... Vamos dar uma olhada nesse jogo para tirar a dúvida? Vale a pena a gente dar uma olhada, né? Onde é que está aqui a parte do SofaScore Full? Aqui, ó. Foi um jogo onde o Napoli começou com um gol do Elmas, que joga... Onde é que joga o Elmas? Acho que joga na Macedônia, né? Acho que é Macedônia do Norte, né? Das seleções. E tomou um cartão vermelho aos 30 minutos. Então, vencendo de 1-0, com 30 minutos tomou um cartão vermelho e passou o restante do jogo inteiro sem um jogador e acabou tomando a virada do time do Spartak. E isso, obviamente, faz com que a gente entenda que essa virada só aconteceu muito provavelmente por conta do cartão vermelho. Então isso ajuda a gente a entender que, sim, o Napoli é favorito para esse jogo, isso justifica aqui essa cotação. Porém, esse jogo é muito mais interessante para o Spartak, que está em último, do que para o Napoli, que está na liderança. A gente já está na quarta, vai para essa quinta rodada agora. O Legia e o Leicester se enfrentam. 1,65. O primeiro jogo entre eles foi 5 gols. Eu preciso saber quem que vem para a escalação do Napoli. Se o Osimhen vai jogar, se o Insigne vai jogar. Isso que eu preciso saber, se o Elmas, que fez o primeiro gol lá no outro jogo, vai jogar. Fora de casa, o Napoli marcou 6 gols e tomou 3. 9 gols envolvendo em 2 jogos, em 2. E o Spartak dentro de casa marcou 3 e tomou 5. Me parece um jogo para a gente ficar de olho no mercado de gols, né? Posso estar falando besteira. Vamos dar uma olhada então, Spartak Moscou e Napoli, pela necessidade do Spartak. Vamos ver se o Napoli sai para jogar, ao invés de só ficar lá atrás, porque não tem muita necessidade aqui. Mas uma vitória para o Napoli já encaminha a classificação, né? Acho que eu escrevi certo. Então beleza. Bom, temos um São Paulo e Sandhausen. Meus amigos, não é comum da gente ver. Deixa eu voltar aqui. Ó, quando eu falei para vocês que eu estava colocando o Napoli no mercado de gols, é isso aqui. Às vezes eu esqueço de mudar a tela, tá? O São Paulo da Bundesliga 2 não é comum a gente ver odds da Bundes 2 abaixo de 1,50, tá? Mas existe uma explicação. O São Paulo dentro de casa, ele é um trator, ele é uma máquina de moer. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Além de ser o segundo colocado, ele perdeu essa liderança para o Darmstadt no último jogo. O São Paulo dentro de casa tem 6 jogos, 6 vitórias, 19 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Fora de casa, o Sandhausen não é tão ruim. O Sandhausen tem 3 vitórias em 6 jogos, mais ou menos uns 50% ali de vitória, e o aproveitamento sobe um pouco porque tem um empate. É justa essa odd do São Paulo? Bom, pelo que vem jogando dentro de casa, é compreensível. Mas geralmente quando eu trabalho o São Paulo, eu não trabalho o back dentro de casa, eu trabalho o mercado de goleada, porque é um time que quando sai na frente, ele simplesmente não para de moer. Isso não quer dizer que vai ser um jogo excelente para trabalhar um back São Paulo. É bom ficar de olho, porque o São Paulo é aquele time que também deixa o time adversário jogar. Mas se ele sair na frente, é bem provável que ele goleie. Então, vindo para cá para o nosso planejamento, eu vou ficar de olho numa goleada do São Paulo. Caso ele saia na frente, Pauli, goleada. Mas eu não descarto também trabalhar alguma coisa aqui no mercado de gols. Sandhausen. Sandhausen que no último jogo ele perdeu para... Acho que foi para o Holstein Kiel. Não, foi para o Nuremberg. Foi uma virada que deu sinal. Essa odd do Nuremberg estava para cima de 40. Deu sinal para buscar uma recuperação de resultado aqui sim. Enfim, a situação do Sandhausen já chegou a ser pior. Hoje em dia ainda não é uma situação boa, mas
17º lugar com 13 jogos e apenas 3 vitórias, é preocupante. O time de Sandhausen namorou com o rebaixamento no ano passado, conseguiu escapar. Chegou algumas peças ofensivas do time se eu não me engano foi do Osnabrück ou do Aui que vieram essas peças ofensivas do Sandhausen, melhorou um pouco a equipe, mas defensivamente o time ainda toma muito gol, é a segunda equipe que mais toma gol na competição. Então é isso, vou ficar de olho nessa questão aqui, uma possível goleada caso o São Paulo saia na frente, tá? Porque é um time que não para, e um possível mercado de gols caso o Sandhausen também queira jogar. Beleza? Onde é que nós estávamos? Vamos falar sobre Liga dos Campeões, então temos aqui um Inter e Shakhtar Donetsk. Bom, o Shakhtar veio para essa competição, na minha opinião, com todo respeito, já é um pouco errado, né? Porque eles acabaram marcando um gol no último lance da classificação pré-Champions contra o Mônaco. Não que o Mônaco talvez desenvolvesse uma fase de grupos melhor, porque o Mônaco também não está isso tudo, mas parecia que o Shakhtar não merecia. E até agora, 4 jogos, 0 vitórias, 1 empate apenas, 1 gol feito, 9 gols tomados. É difícil imaginar um Shakhtar indo na Itália, enfrentar uma Inter tão forte como é a Inter e não tendo complicação, né? Eu não tenho informação aqui de algum desfalque confirmado na Inter, além do De Vries, que já estava machucado. O Sanches também já estava machucado há algum tempo. Parece que o Dzeko vai fazer duplo de ataque com o Martinez. E aqui no Shakhtar, Júnior Moraes e Lassina Traoré. Preciso confirmar ainda no PDF de apoio que eu sempre faço aqui para os membros do canal. Eu vou deixar amanhã cedo para a gente ver quem é que está desfalcando, quem que é os jogadores mais importantes e tudo mais. Eu deixo lá na aba de comunidade. Se você não é membro no canal e quiser me apoiar na criação de conteúdos, tá aí embaixo o linkzinho para você ser membro, tá? Eu venho para esse jogo por uma ideia de trabalhar em back a Inter, tá? Não é, obviamente, é muito fácil você pensar no Shakhtar, que costuma dar muito trabalho na Champions, ser presa fácil da Inter, mas do jeito que está, pelo grupo que o Shakhtar vem fazendo, é difícil imaginar o contrário. O Shakhtar tomou goleada para o Real Madrid, perdeu do Sheriff Tiraspol, né? Então é difícil imaginar o contrário. A primeira partida entre eles lá na Ucrânia foi 0-0, mas com toda a sinceridade, eu acho que a Inter aqui não deve tomar muito conhecimento do time do Shakhtar. Tomara que dê leitura. Tá? Aqui, como eu vou tentar estar do mercado, tomara que dê leitura para estar a favor. Tá? A Inter, que se vencer, praticamente confirma a classificação, né? O Sheriff Tiraspol joga com o Real Madrid em casa, a Inter vencendo vai a 10 pontos, o Sheriff, se perder do Real, e continuaria com 6, não poderia mais alcançar, e a Inter garante aqui a classificação. Tá? Outro jogo do grupo é Besiktas e Ajax. Também é muito provável que a gente tenha aqui um jogo para gols. Por que eu acho que talvez a gente não consiga trabalhar um back Ajax? Tá? É só uma suposição. Deixa eu primeiro escrever aqui Besiktas e Ajax. O time do Besiktas é muito desorganizado. Contra o Sporting mostrou isso 2 vezes. Tá? Já vou falar dos resultados do Besiktas, mas a marcação do Besiktas é muito fraca, o time sobe muito com as linhas, deixa muito espaço atrás. É um time que quando está perdendo ele enlouquece, esquece completamente a questão tática, vai para cima de qualquer maneira, deixa muito espaço. Eu não duvidaria se o Ajax goleasse esse jogo contra o Besiktas. Tá? A primeira partida entre os dois foi só 2-0 Ajax, mas foi uma pressão absurda. Tá? O Besiktas está com bastante dificuldade nessa competição. Se você pegar aqui, são 4 jogos, 4 derrotas, nenhum empate, 2 jogos, 2 gols apenas e 12 gols tomados. O Ajax já confirmou a liderança do grupo, acho que não pode ser apanhado, né? Provavelmente 6, 7, 8, 9 daria para o Sporting, para o Ajax ser apanhado, mas é muito difícil de acontecer. Teria que perder para o Besiktas hoje, perder saldo, enfim, tá? Ele ganha no confronto direto com o Sporting, com o Dortmund. Então é bem provável que ele já garanta essa classificação. Então eu estou em dúvida se eu trabalho um back Ajax, né, que pode dar padrão, ou se eu vou para o mercado de gols. Como o Besiktas é um franco atirador que vai para cima de qualquer maneira, eu acho que eu vou ficar de olho no mercado de gols. Mas eu não duvido que o Ajax possa golear esse jogo também. Tá? Então eu já vou deixar listado aqui o Ajax como uma possível goleada, se quiser jogar. Tá? Se quiser jogar. Depois nós temos Atlético de Madrid e Milan.
Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o Milan, tanto na Série A quanto na Champions. Eu tô sendo sincero com vocês, às vezes eu tenho dificuldade de entender o estilo de jogo do Milan, né? Quem que é o jogador fundamental, quem que não é, né? No último jogo o Zlatan conseguiu fazer 2 contra a Fiorentina. O Zlatan Ibrahimovic fez 2 gols e participou do terceiro, mas aí a Fiorentina venceu por 4-3, com 2 gols do Vlahovic no final. O Milan começou fazendo talvez um dos melhores jogos da Champions, que foi aquele início lá em Liverpool contra o Liverpool. Começou, se eu não me engano, perdendo de 1-0, virou o jogo, depois tomou a virada, foi 3-2. Aí depois em casa, jogando com esse Atlético de Madrid, tomou uma virada do Suárez, um gol no último lance, acho que estava com um jogador a menos. No jogo contra o Porto, se eu não estou enganado, também perdeu. Deixa eu dar uma olhada. Neste jogo contra o Porto, não, foi 1-1. Foi 1-1 dentro de casa. Ele chegou a pegar o Porto fora de casa, né? Pegou o Porto fora de casa, perdeu de 1-0 e aí ganhou do time do... Ganhou. Ele empatou com o time do Porto em casa, ou seja, uma derrota para o Porto, um empate, já perde no confronto direto. A chance do Milan é quase que remota, né? É muito difícil. O Milan teria que ganhar os 2 jogos. O último jogo é contra o Liverpool em casa, deve jogar contra um time talvez mais, não vou dizer misto do Liverpool, mas um pouco mais desfocado. Estou tentando aqui, enquanto eu falo com vocês, pensar numa possibilidade do Milan ainda estar vivo, né? Mas o Milan precisa vencer as próximas 2 partidas, iria aqui a 7 pontos e poderia tentar alcançar o time do Porto, né? Mas não pode empatar porque perde no confronto direto. Enfim, é uma situação dificílima do Milan, tá? E o Atlético de Madrid deu uma rateada, né? Perdeu para o Liverpool contra o Porto. Quanto é que foi o jogo do Atlético de Madrid? Acho que não teve ainda o jogo da volta do Atlético de Madrid, né? Em Portugal. Acho que é o último jogo do grupo. O time do Atlético de Madrid dentro de casa tem 0 vitórias, 2 gols feitos e 3 gols sofridos. E o Milan, como visitante, perdeu as 2. Essa odd do Atlético não está muito baixa, não. O Milan vem com o Ibrahimovic, o Leão, o Brahim Dias, o Kessié. Olha, se eu não tivesse tanta dificuldade de entender o Milan, eu diria para vocês que essa odd do Atlético de Madrid está um pouco baixa. Eu não venho gostando do que vem apresentando o Atlético de Madrid na Espanha, não. Tá? Eu acho que a gente pode ter aqui, não vou dizer uma correção, mas o Atlético de Madrid, na minha opinião, ele é um time que a gente pode ficar de olho, que pode se complicar. O que significa isso? Está escrito na descrição do vídeo, mas é só para você dobrar sua atenção, não quer dizer que você precisa fazer lei. Tá? Existe a possibilidade de ter uma correção do Atlético de Madrid? Existe, mas tudo vai depender da postura do Milan. Diferente do Benfica contra o Barcelona, um empate é um resultado horroroso para o Milan, porque elimina o time da competição. Então o Milan tem que ir para cima. Se o Milan for para cima do Atlético de Madrid e ficar um jogo de trocação, a gente pode ter sim um Atlético de Madrid corrigindo, inicialmente, né? Aquela correção de preço onde o mercado toma um susto, a gente tem correção por conta de expectativa e realidade diferente. Mas tudo vai depender da postura do Milan, né? Então, vamos acrescentar aqui, ó, postura do Milan, tá bom? Pra gente ficar de olho nisso daí. Liverpool e Porto. Bom, o Liverpool já é primeiro do grupo, não consegue mais perder, afinal de contas o Porto, se fizer 6, se ganhar as outras 2, só consegue ir a 11, então o Liverpool já está classificado. E eu não sei se o Liverpool vai levar o time inteiro aqui, tá? Não tenho certeza. Pelo que eu estou vendo aqui, o Firmino está machucado, o Origi é dúvida, o o Mané nem aqui tá, não sei se o Mané está suspenso, pode ser que esteja. Tá aqui o Minamino como opção, mas a gente precisa ver na hora do jogo, tá? Obviamente, pro Porto, o último jogo do Porto é contra o Atlético de Madrid em casa. Dependendo do resultado entre Milan e Atlético de Madrid, um empate aqui pro Porto não é ruim, pensando nesse jogo de xadrez, né? Afinal de contas, o Porto iria a 6 pontos, depois faz o confronto direto contra o Atlético de Madrid, precisando só do empate também. Agora, se o Atlético de Madrid vencer o Milan, indo a 7 pontos, aí a situação do Porto já fica complicada, né?
porque o Porto teria que vencer o Atlético de Madrid lá em Portugal, tá? Então assim, é difícil demais para o Porto segurar essa pressão do time do Liverpool, mas tem time para isso. O Porto não é um time bobo. Eu vou ficar de olho aqui num possível lei pior equipe em campo, tá? Eu gosto dessa cotação do Porto. Se o Porto não me der padrão nenhum para trabalhar a lei Liverpool, né? Se não me surpreender muito, se tudo correr como é o normal esperado, o Liverpool vai ter posse, vai ter pressão, vai ter as linhas altas e vai fazer com que o Porto recue um pouco e a gente pode ter oportunidade para trabalhar aqui em lei ao time do Porto em alguns momentos do jogo, não necessariamente, obviamente, o jogo inteiro, tá? Vamos voltar para cá, temos um Sheriff Tiraspol e Real Madrid. Bom, o Sheriff Tiraspol foi aquele amor de verão, né? Vamos dizer assim, ele passou, né? Muita gente quer aqui defender a ideia do que o Sheriff vai classificar para as oitavas de final, papapá, mas gente, foi uma coisa que aconteceu e no jogo contra a Inter, no primeiro jogo na Itália, eu já falei que, já tinha essa ideia de que não dava, os caras estavam muito acima da média. O jogo que eles fizeram com o time do Shakhtar em casa, na Moldávia, foi sim um jogo muito legal de se assistir, mas foi muito mais porque eles eram uma atração, eles eram a exceção, do que propriamente do jogo em si, porque o Shakhtar fez um jogo de merda. E aí eles foram jogar contra o Real Madrid, e vamos ser sinceros, o volume ofensivo, vou fazer questão de colocar aqui para vocês, ó, o primeiro jogo entre eles, tá, os dois. O volume ofensivo aplicado pelo Real Madrid foi isso daqui que vocês estão vendo na tela, olha aí. Foi 76% de bola, foram 11 finalizações do gol e 31 finalizações totais do Real Madrid. O que aconteceu nesse jogo aqui foi um milagre, foi coisa do futebol. O Sheriff Tiraspol fez o primeiro gol, fez o Real Madrid vir para cima, o Real Madrid produziu para virar esse jogo e num lance, num chute de rara felicidade, o time do Tiraspol venceu o jogo. E o melhor em campo foi o goleiro do Tiraspol. Ou seja, esse jogo era para ter sido vitória do Real Madrid. O mercado não estava errado aqui. No longo prazo o Real Madrid vai vencer esse jogo. Mas isso é coisa do futebol, isso acontece. É por isso que a gente tem que ter gestão de banca. O jogo é clássico de gestão de banca. Se você não tem gestão de banca aqui, é um jogo para você quebrar, né? Mas o jogo da volta, a gente olha para essa cotação aqui de 1,22, né, 1,25 do Real Madrid, e você pensa o quê? Cara, o Real Madrid de lá para cá, o Ancelotti deu uma cara para esse time do Real. O Vinícius Júnior tá voando, o Benzema nem se fala, o Benzema voltou para a seleção, o Modric tá muito bem, o Casemiro muito bem, o Mendy pela esquerda tá participando muito mais do ataque, era um cara que não subia tanto, que ficava mais defensivo, né, quando ele trocou com o Marcelo. O Toni Kroos voltou de lesão, já deu 2 assistências. Cara, o time do Real tá voando, é o líder na Espanha. Esse último jogo agora contra o Granada foi um atropelo. A jogada de gol do Vinícius Júnior, com a triangulação entre Benzema e Modric, onde o Vinícius Júnior passa no meio e faz o sinal pro Benzema passar pro Modric e já enfia, cara, é espetacular, é um time muito bem treinado. E o Sheriff Tiraspol, quando ele sai atrás do placar, ele se expõe completamente. Então aqui é o seguinte, se o Real Madrid sair atrás do placar, vai ser mais ou menos o cenário daquele jogo que a gente viu aqui, né? Que é um Real Madrid em cima, martelando e o Sheriff tentando contra-atacar, mas muito pouco. Agora, se o Real Madrid sair na frente, a gente provavelmente vai ver uma goleada aqui do time do Real Madrid. Então eu vou tentar buscar um back real, se eu tiver leitura para isso, e também vou ficar de olho numa goleada, tá? Vou até puxar as goleadas aqui para cima para ficar mais legal, tá? Isso é uma possibilidade, tá? Eu posso entrar nessa goleada depois do primeiro gol do Real, dependendo da cotação, tá? Lembrando que na goleada eu estou só ainda me aventurando no mercado. Se eu tiver leitura para isso, provavelmente eu vou estar lá. PSG e Manchester City. Manchester City e PSG, 1,60, mais ou menos 1,70 a odd do PSG, do City contra o PSG. Bom, o primeiro jogo, o melhor jogador em campo foi o goleiro Donnarumma, que veio do Milan para o time do PSG, né? O PSG vinha numa fase muito ruim, com o Pochettino sendo criticado, e individualmente o time jogou muito bem. Vamos dar uma espiada aqui em como é que foi esse jogo. Olha aí, ó. O PSG teve apenas 46% da posse, o City finalizou muito mais no gol e o melhor em campo
aqui, ó, 9.1, o Donnarumma pegou muito naquele jogo, mas muito mesmo, né? Isso explica porque o PSG em jogada individual com o Messi e o Gueye fizeram o resultado. Isso a gente pode tirar como aprendizado para o jogo da volta. Óbvio que a gente olha para essa cotação aqui do time do PSG a 1,60 e pensa, cara, o PSG na Inglaterra é embaçado, o City na Inglaterra é muito embaçado, provavelmente eles vão oferecer um padrão de back, mas aí é que entra o investimento do PSG nas peças individuais. Você tem Neymar, Mbappé e Messi, é uma situação completamente diferente. Você dá back ao City a 1,60 contra o Leipzig, contra um Milan, é uma coisa. Você dá back ao City contra o PSG, tendo essas três peças que podem puxar um contra-ataque a qualquer momento, é complicado. Tudo vai depender da postura do City. Nesse momento, o City é líder do grupo, né? O Bruges não incomoda, eles estão disputando aqui somente a liderança do grupo, porque o último jogo do PSG é em casa contra o Bruges, então mesmo que o Bruges vença o Leipzig em casa e conseguir chegar a 7 pontos, ele ainda precisaria vencer o PSG fora de casa, uma coisa muito difícil, né? Então esse confronto aqui vale somente a liderança do grupo. Eu acho que esse jogo é mais para o time do City. Eu acho que o Guardiola já conseguiu entender e saber como jogar. Mas o fator individualidade aqui faz com que eu provavelmente vá me expor aqui se eu tiver leitura no mercado de gols, tá? Se as odds não tiverem então esmagadas assim. Eu tomaria muito cuidado com esse match odds do City. Não que não vá dar leitura. É muito provável que o City tenha a bola, domine o jogo, cadencie do jeito que ele gosta, mas as peças individuais do PSG podendo puxar contra-ataque com o Mbappé, bola enfiada no Neymar, do Messi, sem falar nas bolas paradas, né, que Messi e Neymar batem muito bem. A gente tem que levar em consideração, tá? Acho que o City vence, mas talvez seja um jogo interessante para o mercado de gols. Tô curioso para saber como vai se comportar o PSG se ele sair atrás. Porque quando o City saiu atrás, o PSG recuou. Agora eu queria ver o PSG saindo atrás para ver o que ele vai arrumar. Se ele vai ficar só recuado, se ele vai sair para o jogo dando ao City a oportunidade de contra-atacá-lo. Tá? Temos um Bruges Leipzig que só vale para a Europa League. Sinceramente, eu não estou muito afim de olhar esse jogo. É um jogo às 17 que vai ter um monte de jogo para prestar atenção. Acho que eu vou pular esse jogo aqui. O primeiro jogo entre eles foi 2-1 para o time do Bruges. Acho que foi de virada fora de casa. Mas sinceramente não estou afim de fazer esse jogo não. O Leipzig já está eliminado da fase de grupos, e a única chance do Leipzig aqui seria pegar uma Europa League. Então eu vou pular esse jogo aqui. O outro jogo, Sporting e Borussia Dortmund, é praticamente um confronto direto e é o último jogo que o Sporting provavelmente pode aqui buscar uma classificação. Por quê? O Sporting estava dado como morto, né? Afinal de contas, os primeiros 2 jogos do Sporting foi uma goleada, tremenda goleada para o Ajax em Alvalade. Depois perdeu para o Borussia Dortmund de 1-0 fora de casa, né? E aí foi recuperar com 2 vitórias para cima do desorganizado Besiktas, como eu acabei de falar aqui, principalmente com o seu jogador número 4, Sebastian Coates, que no escanteio, nas bolas aéreas, é um bicho. O cara é impressionante o senso de posicionamento e o como ele acrescenta para essa equipe do Sport, tá? Então o Sport pegou o time do Besiktas desorganizado e puniu o Besiktas por aquela desorganização. Esse jogo é um confronto direto porque se o Sport vencer esse jogo, vai a 9 pontos e aí pode tentar pelo menos empatar esse jogo, dar a volta lá na Holanda contra o Ajax, que é o jogo de fechamento, né, a 6ª rodada. Ou jogaria pelo empate. Por quê? Porque o Dortmund recebe o Besiktas, então é bem provável que na última rodada o Dortmund consiga os 3 pontos. Então esse é o jogo para o time do Sporting se classificar ou não, ou tentar uma classificação ou não. Nesse momento, o SofaScore está mostrando o Sport em cima, mas o primeiro critério é o confronto direto e o Dortmund vence o Sport por 1-0 no primeiro jogo, e nesse momento o Dortmund é o segundo colocado. Tá? Então o Sporting precisa vencer esse jogo.
Eu, por si só, já tenho essa ideia, esse cenário na cabeça de buscar gols aqui por essa necessidade. Uma coisa que me puxa um pouco para trás ainda é a ausência do Haaland, que faz muita diferença. É impressionante como o time do Dortmund tem dificuldade de marcar gols sem o seu melhor jogador, tá? Aqui a gente tem o Haaland fora, aqui o Reina também está fora, Schmelzer fora, o Wolf está fora, o Hummels está suspenso e o Torgan Hazard está fora machucado, ou seja, tem bastante desfalque esse time aqui do Dortmund. Nós temos o Reus, o Reinier está aqui como possível titular e o Bellingham vai passar por esses jogadores aqui, tá? Eu não duvido que seja um jogo para gols, mas preciso fazer uma ressalva aqui. Por mais que o Sport já tenha tomado 7 gols nessa competição, e principalmente os 5 que tomou em casa, o Sporting, como bom estrategista que deve ser, se ele sair na frente do placar, pode ser que esse jogo não abra tanto. Porque o Sport precisa desses 3 pontos. Então, se o Sport sair na frente numa bola parada, por exemplo, com 4, está aqui um cenário, o Sporting pode acabar segurando um pouco esse jogo. Então eu só vou trabalhar gols por aqui. Que esse jogo também pode ser um jogo bom para match odds, tá? Dortmund. Mas eu só vou trabalhar o mercado de gols aqui se... Tem um bicho aqui dentro. Se o time do Dortmund sair na frente. Percebe a necessidade? Eu prefiro que o jogo se encaminhe para um Dortmund na frente e um Sport precisando e eu usar os contra-ataques do Dortmund, mesmo desfalcado do Haaland, para buscar gols, do que ter o Sport na frente sabendo que o Sport precisa vencer e contar com os contra-ataques do Sport. Que pode acontecer, mas aqui eu estou traçando um cenário talvez mais favorável para gols caso o Dortmund saia na frente. Tá bom? Não sei se eu estou falando besteira, não sei se você concorda ou não. E é isso. Para a nossa Champions League é isso. Para finalizar, nós temos um São Paulo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já conseguiu vaga na Libertadores da América por meio do título da Sul-Americana. Parabéns ao Furacão. E o São Paulo deve vir com carga máxima, metendo marcha aqui para cima do Atlético Paranaense, tentando essa vitória para eliminar de vez qualquer chance de rebaixamento. Então nesse jogo eu vou ficar bastante de olho num possível lei ao time do CAP contra o Atlético Paranaense. Por quê? Cara, os malucos estão de ressaca provavelmente, não tem mais nada para fazer nesse brasileiro, vai somar aí 2 ou 3 pontinhos, vai eliminar a chance de rebaixamento e o São Paulo precisa muito dessa vitória. O jogo de ida foi 2-1 para o São Paulo lá na Arena da Baixada, não é fácil vencer lá. Eu até viria para um back São Paulo, mas eu não confio tanto nessa defesa do São Paulo, que já tomou 33 gols na competição, tá? Dentro de casa o São Paulo é mal mandante. A gente pode ver aqui, ó, 5 vitórias em 16 confrontos, tá? É bem menos da metade, bem menos. E o CAP como visitante também. O Campeonato Brasileiro para visitante é bem nivelado por baixo, né? O CAP perde muito mais do que empata e ganha. Enfim, vamos ver se confirma essa leitura para um possível lei ao CAP. E por último a gente tem Fluminense e Internacional. Eu não sei muito o que esperar desse jogo, porque eu vim para esse jogo com uma imagem de um Fluminense que perde para o Juventude. Primeiro, voltando tudo, né? É um Fluminense que ganha do Flamengo, vice-líder, e aí vai entregando depois um monte de resultado, vai tendo um monte de resultado ruim, perde para o Juventude lá em Caxias, e agora, na última partida, se eu não me engano, ganha de 1-0 do América, que é um time que vinha fazendo um bom resultado, né? Ou seja, o Fluminense perdeu para o Grêmio, que está em situação difícil, perdeu para o Ceará com um jogador a mais, perdeu para o Juventude, que está em situação difícil, aí ganhou do América, ganhou do Palmeiras de virada e tinha aqui ganhado do Flamengo. Ou seja, o Fluminense parece um Robin Hood, né? E o Internacional, a gente vem com a imagem de 2 entregadas para o time do Cuiabá e para o Juventude, e um jogo muito bom contra o Flamengo. O jogo foi realmente muito bom, né? Pelo menos para se assistir foi um jogo muito bom. Eu não sei o que esperar desse jogo, sinceramente. Eu acho que o Inter agora
Aqui é confronto direto para a vaga na Liberta, né? O Inter, esses 2 jogos que ele entregou, obviamente vai acabar dificultando um pouco a vida do Internacional nessa tentativa de classificação direta para a Liberta, mas aqui é confronto direto, tá? O histórico entre eles, o Fluminense sofreu gol nos últimos 18 jogos, é mais de 2,5 nos últimos 5 dos 5, e o Inter também sofreu gol nos últimos 5, tá? Olha que loucura. Esse jogo, esse duelo, historicamente, indica o mercado de gols. O Fluminense indica um time mais para under. Vamos pegar os últimos jogos do Fluminense aqui, ó. 2-0, 1-0, 2-1, 1-0, 1-0, 1-0, 2-0. Realmente puxa o jogo mais para baixo. Já o Inter, 2-1, 1-0, 2-1, 2-1, 1-0, 1-0. É difícil a gente buscar longa exposição no Brasil, né? Para trabalhar gols aqui é só limite ou no máximo over à frente, pelo menos é o que dá resultado para mim. Então eu também vou ficar de olho aqui no mercado de match odds. O mercado, por enquanto, acredita num favoritismo do Fluminense, mas eu acredito que o Inter tenha capacidade de surpreender aqui o time do Fluminense. Tem que ver se o atacante, o Yuri Alberto do Inter, vai jogar ou não contra o Flamengo. Ele não esteve presente e, obviamente, fez muita falta. Tá bom? Eu vou ficando por aqui então. Aqui é tomar cuidado com o Atlético de Madrid com a saúde baixa, depende muito da postura do Milan. Esses times aqui para back, eu não vou fazer back pré-live, eu preciso da leitura, obviamente. A goleada do São Paulo, se você quiser esperar o São Paulo abrir o primeiro gol na frente, é melhor ainda, dá uma segurança ainda maior, porque o São Paulo é um time que não para de atacar e o Sandhausen vai precisar do resultado se ele sair atrás. E eu tomaria muito cuidado com esse aqui, ó. O Sport com o Dortmund me parece um jogo de xadrez. O Sport precisa da vitória, precisa dos 3 pontos, mas não precisa golear, não precisa do saldo, tá? Ele pode, para ele precisar do saldo, ele teria que vencer o Dortmund. Vamos supor que ele vencesse por 1-0 também, né? Ficaria saldo igual, mas aí ele teria que perder para o time do Ajax e torcer para o Dortmund também perder para o Besiktas em casa. Aí já provavelmente não vai pegar nada de saldo. O Dortmund com certeza venceria o Besiktas. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Mais um dia de Liga dos Campeões. Juízo, gestão de banca, metodologia. A gente se vê. Vou deixar o PDF de apoio desse dia lá na aba comunidade para a galera que me apoia. Um abraço. Vejo vocês no Telegram e no Leitura.